Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez nesta manhã diante do Senhor para iniciar nossa escola bíblica dominical e agradecermos ao Senhor por esse privilégio de podermos estar aqui adorando e agradecendo o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, né? Eu sei que vai ter um ruído um pouquinho hoje, porque o Diácono Adeval está fazendo um concerto, né, devido à chuva, precisa de ajeitar umas coisas aqui. E nós vamos fazer EBD hoje, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como sempre, Ele está conosco, né? E nós vamos estar aqui agradecendo o nome do nosso Deus, agradecendo a Ele pelo seu amor, pela sua graça, pela sua fidelidade, pelo seu poder que opera em cada um de nós. E nós vamos iniciar orando. Em seguida nós vamos convidar, né, o nosso seminarista João Lucas para louvar conosco, abençoar a nossa escola bíblica dominical junto com o Senhor, que já está abençoando, né? É um privilégio nosso de poder mais uma vez estarmos diante de Deus, agradecendo o Senhor pelo seu poder, pela sua infinita graça e a sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor nessa manhã e agradecermos a Ele pela sua fidelidade e a sua bondade. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos na tua presença santa e maravilhosa. Nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse momento em que nós podemos estar diante de ti, diante do teu altar, diante da tua face santa e maravilhosa. Ó Senhor, nós queremos colocar diante da tua presença aqueles que estão enfermos. Senhor, que tu passe com o teu bálsamo, com o teu poder, com a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia sobre a vida de cada um. Meu Senhor, tu és resposta para aqueles que necessitam. E nesta manhã nós te louvamos, nós te adoramos e agradecemos o teu santo nome. E dizemos obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu poder que opera em cada um de nós. Nós vamos sair um pouco da área, porque hoje tá muito barulho. É muito barulho aqui. Não sei o que é que está acontecendo na rua. Os concertos aqui que estão acontecendo também. Mas nós vamos fazer tudo direitinho, perfeito, para a honra e glória do Senhor, né? Para que saia todo esse barulho, né? Que vai ter agora. Tá começando, antes de começar, eu já sabia mais ou menos que ideia que ia ter esse barulho. Eu disse, não, vou sair logo, porque fazer uma live com barulho não é muito bom, não. Mas Deus cuida de cada um de nós, então, com certeza, nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor. Hoje tem barulho na rua, tem aqui em casa uns concertos, mas nós vamos fazer a nossa escola bíblica dominical, amém? Vamos fazer mais uma oração, porque a oração ficou um pouquinho atrapalhada com conversa, com diálogo. Oração é o momento da gente falar mais com Deus, ouvir mais o que Deus tem para nos dizer. E em seguida nós vamos convidar o seminarista para junto conosco, né, orar ao Senhor e engrandecer ao Senhor, louvar o nome do nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Nós te louvamos, agradecemos a ti e agradecemos mais uma vez por essa manhã, por estarmos diante da tua presença, agradecendo o teu santo nome e agradecendo pela tua presença sobre nossas vidas, apresentando aqueles que estão enfermos, apresentando o nosso culto logo mais tarde, apresentando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e nos orientando, segundo a tua graça e o teu poder. Seja conosco neste estudo e nos orienta em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos convidar o nosso seminarista para louvar ao Senhor.
Mas nós estamos esperando o sinal do nosso seminarista João Lucas, que nós vamos convidar. Ainda nós não estamos com... Aqui diz que o seminarista João Lucas ainda não está disponível para ser convidado, mas nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis e quando ele estiver disponível, eu vou tentar mais uma vez para ele louvar que a gente combinou. E nós vamos estudar ainda sobre Jacó. Nós vamos ler o texto de Gênesis em que Jacó ele foi enganado pelo seu sogro, né? O sogro de Jacó foi Labão e a esposa de Jacó, que ele trabalhou 7 anos esperando. A esposa dele foi Raquel. E o que aconteceu nós vamos dizer ainda, mas mesmo assim nós vamos ler o texto que Jacó, quando ele recebe a resposta, que não é a resposta realmente que ele esperava, que ele estava aguardando, que ele quer a bênção, mas não foi a bênção que ele estava realmente esperando. Em Gênesis, está aqui em Gênesis, capítulo 29, o versículo 27 ao 30. Diz assim: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então é o texto que nós acabamos de ler, que é o que Jacó fez um pedido a Labão, seu sogro, e a resposta que ele teve foi uma resposta que agradou a ele, mas no momento não era realmente como Jacó estava esperando. Então o nosso convidado já chegou, então nós vamos pedir a ele para ele louvar ao Senhor, depois nós vamos para o nosso estudo. Amém. Vamos esperar o nosso seminarista chegando aí. Louvar ao Senhor. Pai do Senhor abençoado. Amém. Meu Deus, esperando a notificação, não apareceu aqui para mim. E eu convidei, mandei tudinho direitinho, mas não apareceu ninguém, não tinha ninguém. Aí eu vou esperar que vai chegar. Pronto, mas chegou, glória a Deus. Amém. Já orou, não foi, pastora? Já orei, já orei. Amém. Vamos louvar o Senhor. Sabe muito bem, tu és tremendo, mas apesar da glória que
te importas comigo também. Tão grande, sobre os céus tu és Senhor, amigo sou, tudo que acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva a minha mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. aleluia, glória a Deus. Vejo que a vitória do Senhor Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está presente aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos E agradecer ao toda Senhor. língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Aleluia. Deus Pai, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando os homens e mulheres, gente de oração, todos que foram de oração, né? O tema da revista é gente de oração. E hoje nós estamos continuando Jacó, e Jacó é a oração dele. E a semana passada, nós deixamos retrasada, que hoje está com 15 dias, que a semana passada não teve devido ao Dia das Mães, teve um debate sobre Raquel. Jacó trabalhou 7 anos. Você está com a Bíblia aí? Ou não? Peraí. Ai. Glória. Pronto, abre a Bíblia em Gênesis 29. Amém. Pronto, versículo 27 ao 30. 27. 27 a 30. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, para a serva de Raquel. Sua filha deu Labão a serva de Bila. E coabitaram. E coabitaram, né? Mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, o debate foi o seguinte: quando Jacó concordou com seu tio Labão de trabalhar 7 anos por Raquel, servindo a Labão, Labão entregou nos 7 anos, depois da comes e bebe tudo, ele entregou Lia. Outros têm Leia. Né? Tem tradução que tem Leia e tem tradução que tem Lia. Na minha tradução é Lia, em outras traduções é Leia. Então, ele entregou Leia, que era mais velha, para ser a esposa de Jacó. Quando foi no outro dia, depois de coabitar, ele descobriu que a mulher estava errada. Não era a mulher que ele queria casar. Ele foi para o tio dele, e do jeito que ele era usurpador, enganador, trapaceiro, o tio dele foi do mesmo jeito com ele. Entenderam? Aí ele foi reclamar pelo que aconteceu. Aí é justamente esse texto aí que nós estamos lendo, que está explicando que quando Jacó foi procurar o tio dele, aí o tio dele disse que realmente ele estava certo, mas que na cultura, na tradição, uma irmã mais nova nunca podia casar antes da irmã mais velha. Aí o que acontece? Ele disse que deu a irmã mais velha por causa dessa cultura. Então, quando Jacó reclamou, Labão disse que ele estava certo. Só que tem um porém. A enquete nossa era o seguinte: se Labão esperou os 14 anos, ou Jacó esperou os 14 anos, ou se Jacó recebeu Raquel dentro dos 7 anos. Então, a leitura que você acabou de ler diz o seguinte, que eles esperaram um decorrer de uns dias, não foi? Ele esperou uns dias e disse assim, olha,
o certo é o decorrer de uma semana. Veja logo no começo do versículo 7. No 7, 27, né? 27, isso. Pronto, no meu diz a semana desta. Decorrida a semana desta. Dar-te-emos também a Pelo trabalho. outra. O que acontece? Eles combinaram o seguinte, que ele ia passar uma semana e dentro de uma semana ele ia receber a segunda esposa, que seria Raquel. Ele ia receber Raquel. E aconteceu justamente isso, mas com ressalva de um porém. Jacó ia trabalhar mais 7 anos, formando 14 anos. Então, Jacó recebeu a esposa, recebeu no decorrer de uma semana, Raquel se tornou esposa. Tanto é que diz assim, no versículo 30, e coabitaram, né? Marido e mulher coabitaram. Então, eles ficaram juntos, dormiram juntos. Depois desse coabitar, a Bíblia dá um destaque que Jacó amava mais a Raquel do que Que é a a Lia. Lia. Por quê? Jacó fez o trabalho de 7 anos pensando em Raquel. E foi enganado, foi trapaceado. E Foi depois, tapiado. depois de 8 dias, 7 dias, ele recebe a esposa e trabalha mais 7 anos. Mas ele já trabalha com a sua esposa do seu lado, né? Com Raquel. Lembrando que Menos cada mal, né? uma, ao casar, receberam uma serva, né? Cada uma ao casar. Então, ele deu a Raquel Bila e a Lia ele deu outra, né? Cada uma ele deu uma serva. Então, quando ele entregou Lia a Jacó, Jacó recebeu Lia e como serva de Lia ele recebeu Zilpa. Se você ler no versículo 24, você vai ver que a esposa Lia ou Leia e a serva Zilpa. Então, o que é que aconteceu? Ele era trapaceiro e ele foi agora trapaceado pelo seu sogro. Então, a palavra diz assim, o trapaceiro encontrou o quê? Um suplantador. Encontrou um homem mais injusto ainda do que ele mesmo. Ele encontrou mais desonesto do que ele. Veja, o tio dele era mais desonesto do que o próprio Jacó. E agora era o quê? Sogro de Jacó. Sogro. Se tornou sogro. Então, é a história da semeadura. O que se semeia, se colhe. Se Jacó era trapaceador, então ele estava colhendo o que ele tinha feito no passado, junto com a sua mãe, o que eles fizeram. É. Certo, amém, diaconisa Tereza. Entendi. Amém. Então, ele encontrou outro pior do que ele. Então, em Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que se semeia, isso colhe. Então, muitas vezes, as nossas orações, elas são atrapalhadas pelo quê? Pelo egoísmo. A gente muitas vezes ora para que as bênçãos venham sobre nossa família, sobre nossa parentela, os livramentos venham sobre os nossos, e esquecemos que devemos orar por todos, clamar a Deus por todos, né? Estar intercedendo por todos. Então, a palavra nos diz justamente que nós temos que ter cuidado, porque tem aqueles que vivem em função de enganar. Então, se não houver arrependimento, os outros também vão dar a dose sobre a gente maior. Lembra que a dose sobre Jacó foi maior do que o que
Jacó fez com seu irmão. Foi maior, porque ele trabalhou 7 anos. Quando ele pensou que ia receber a mulher que ele trabalhou, ele recebeu outra. Então, para ele foi uma decepção. Mas dentro de uma semana, ele recebeu outra esposa, que era Raquel. Não é porque ele estava querendo aquela primeira que ele recebeu, não. Mas ele enganou a seu irmão. E ele teve as consequências lá na frente por ter enganado ao seu irmão. Aí o autor fala o seguinte: Jacó foi enganado no casamento. No casamento ele já recebeu o que ele não queria no casamento, que é justamente do versículo 29, ou 21 ao 30. Nós acabamos de ler do 27 ao 30, mas a história todinha de Lia e Raquel é tratada a partir do versículo 21 até o 30. Então, ele recebeu o que ele não queria. Então, nós vemos que o encontro que aconteceu de Jacó com Raquel na Bíblia, no Antigo Testamento, é um encontro assim, vamos dizer, dos amores, daqueles amores à primeira vista. Amor à primeira vista. É. Entendeu? Você que está esperando o seu grande amor, hoje você está tendo uma lição sobre o amor à primeira vista. Assim, quando ele viu, Vou ele trabalhar. já caiu de amor. Já caiu de amor por Raquel. A Ei, Bíblia diz que quando Raquel chegou, no versículo 9 do capítulo 29, olha, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as suas ovelhas de seu pai. Raquel era o quê? Veja aí, o que é que Raquel era? pastora Raquel, glória. Aê, pastora Raquel. Então, quando ele viu Raquel, a filha de Labão, irmão da sua irmã, e as ovelhas de Labão, ele logo foi na frente, removeu a pedra do poço. Vê que rapaz educado, Jacó. No versículo 10, removeu a pedra do poço e deu de beber ao rebanho. E ele cuidou. E feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. No primeiro encontro, foi muita emoção. Não é uma telenovela, é uma Bíblia falando para os namorados e os eternos namorados, o encontro de Jacó. Então, é um encontro de amor, né? É um encontro de amor tão Tem lindo. um ponto, né, para abrir por aí. Pois é, e outra coisa, veja, um encontro tão lindo e foi manchado pelo engano. Porque quando ele se encontrou com Leia, ele se encontrou achando que estava com o grande amor da vida dele. Era muitos comes e bebes, então ele já tinha bebido bastante e ele não enxergou mais quem era quem. Então ele recebe a mulher e fica com ela. Quando é no outro dia, o que é que ele descobre? Não é a mulher dos meus sonhos, não é a mulher que eu, na hora que meus olhos viram, o dela enxergou, os olhos viram nos teus, meus olhos, o meu coração se prendeu em você e só pensei em você, senti logo que era amor, né? Eita, Jacó gente. ficou nesse amor platônico e ficou nesse amor e vou trabalhar 7 anos. Quando trabalha 7 anos, vem a novidade, né? Um engano. Por quê? Do ponto de vista da Ciúme. profissão dele. Então, o ciúme, né, da irmã mais velha, não. Como é que ela vai casar primeiro do que eu? Não, pode não. Pai, isso está errado. Imagina a Isso, cena. isso a gente pode parar para pensar, trazendo para o dia de hoje. O que as mulheres tinham que passar. Porque na época ninguém podia escolher nada, né? Eram os pais que escolhiam.
E Justamente, os pais escolhiam principalmente e faziam. que os pais eram os tios e era alguém responsável, não elas que tinham o poder da palavra, dizer não, quero isso, não quero aquilo. E ela se passou a gente olhando só pro lado de Lia. Lia era fértil, porém com defeito aqui nos olhos, mas não tenho nada contra. Aí ela tinha que tá se humilhando para poder ter um filho e começou a ter filho para dizer que podia ter filho para zombar de Raquel para ver se preenchia esse vazio do coração Chamar dela a da atenção para si, falta né? de amor. Ela queria chamar a atenção para si, para Jacó olhar para ela e dar esse amor, esse carinho, essa compreensão para ela. Então, ele olhava só para Raquel, mesmo tendo as 4 mulheres, né, que elas foram dando as suas servas, Uhum. Zilpa e também ele recebeu Bila, mas elas foram fazendo aquele jogo para ter filho, para poder conquistar o coração de quem? De Jacó. Só que o É, coração de Jacó já tinha sido conquistado a partir do primeiro momento que ele se encontrou com Raquel. Ele não tinha culpa se Raquel não podia gerar filho. Ele não tinha culpa, nem Raquel tinha culpa se era estéril. Que foi um propósito de Deus na vida de Sara, foi um propósito de Deus na vida de Rebeca, e foi um propósito de Deus agora na vida de Jacó com Raquel também. Então, o que é que acontece? Jacó, ele foi enganado no trabalho. Esses 14 anos que ele trabalhou para Labão, a Bíblia conta, em Gênesis 31, versículos 6 e o 7, que Jacó faz umas queixas, diz assim: vós mesmos sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado por 10 vezes. Labão mudou o salário de Jacó. 10 vezes foi mudado o salário de Jacó. Ele diz assim: Jacó, os animais que for nascendo, se ele for malhado, ele é o seu. Se ele não for malhado, ele é meu. Aí Jacó, tá certo. Aí Jacó ia, Deus mandava Jacó botar uma vara lá dentro da água, mandava cortar, fazer umas coisinhas, tirar umas partes, e os animais bebiam da água e ele mudava, assim, a forma do corpo, e os animais nasciam mais para Jacó do que mais para Labão. Aí Labão via que os animais tinham as listras, as cores, né? Aí ele, era. agora eu não quero esse não, eu quero o que são preto e branco. Aí É, Jacó ia e tirava e nascia só os branquinhos para Jacó. Só de cor preta, vamos dizer, branquinho ou escuro. Aí ele dizia, não, agora eu não quero mais não, eu quero assim. Então ele ia mudando de acordo com o é, nascimento dos animais. E ele queria que Jacó levasse desvantagem. Só que Jacó ele estava apresentando diante da família a injustiça social que ele estava sofrendo. E quantas pessoas nós estamos vendo nos nossos dias que vivem essa injustiça social no salário? Porque Jacó fala nesse momento sobre o salário dele, que foi mudado 10 vezes. A gente sabe que o salário é mínimo, mínimo, mínimo. Quando ele aumenta, é o mínimo, mínimo, mas as coisas aumentam tudo. E vive é, aumentando tudo. No decorrer do ano, aumenta tudo. Aí a gente vê o que comprava com aquele mínimo que era do ano passado, que aumentou agora em janeiro, a gente vai ver que a gente comprava muito mais do que a partir de janeiro para cá. Então, Jacó mostra que as pessoas que são, vamos dizer, nós vamos trazer para o nosso dia a dia, as pessoas que são aposentadas da Previdência. Quantas pessoas foram aposentadas ganhando, vamos dizer, 12 salários? E o salário congelou do dia que ela se aposentou, vamos dizer, há 30 anos atrás. Quem ganhava 12 salários há 30 anos atrás?
Hoje é uma média de quanto no valor que está o salário? Vamos dizer que ela já perdeu quase metade do salário que ela ganhava, porque não aumentou ao ponto de continuar 12 salários. Do contrário. Então, Jacó apresenta muitas vezes o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, é a injustiça social. Ele apresentou a injustiça social no salário dele, mas a gente vê a injustiça social em várias outras áreas, quando as mulheres são assassinadas, quando as crianças são assassinadas, quantas coisas acontecem no dia a dia. Então, o que acontece? Deus não permitiu que Jacó fizesse nenhum mal, nenhum. E também nem permitiu que Labão fizesse nenhum mal contra as filhas ou a geração de Jacó. Do contrário, a gente vê que Deus continuou abençoando Jacó. Porque a gente vê que Jacó, ele era um homem de oração. Tanto era de oração que Deus ensinava a ele, vai e faz assim. Aí ele fazia. Aí quando os animais não iam nascendo, não ia acontecendo do jeito que deveria, aí Deus vai dizer a ele, olha, trabalhe desse outro jeito. Aí ele foi e trabalhou de outras formas. Então a gente vai ver que Deus ia dando estratégia a Jacó. Toda vez que Jacó ia trabalhando, ia fazendo as coisas, Deus ia orientando. Eu acredito que Jacó orava nesse sentido, para que as coisas dessem certo na vida dele, para que as coisas dessem certo na vida das suas esposas, na vida dos seus filhos. E o que foi que aconteceu? A luta maior de Jacó com Deus. A gente sabe que Jacó lutou com o Senhor no vale de Jaboque, né? Mas essa luta foi porque ele estava voltando para se encontrar com seu irmão Esaú. Mas nós sabemos que ele precisou voltar. E quando ele voltou, a situação financeira de Jacó era super bem. Ele tinha muito dinheiro. É a situação oposta de quem? De Lucas 15, de 11 a 24, que é do filho pródigo. Lembra que o filho pródigo, ele foi com o dinheiro do pai e gastou todo o dinheiro. Voltou liso, Usufruiu de tudo. Pois é. E já o Jacó foi sem nada. A gente vê Jacó indo sem nada. Jacó bota até uma pedra para ser o travesseiro dele. E quando ele chega lá, ele trabalha 14 anos, e nesses 14 anos ele ganha os seus bens, né? E quando ele sai com uma riqueza. Enquanto o filho pródigo, quando volta para casa, ele volta com a pobreza, né? Pobre, pobre, pobre. Então, Jacó está voltando para sua família rico. Ele tinha saído apenas com o quê? Com o seu cajado. E voltou como um príncipe de uma tribo, com muitos bens e outra coisa. Naquele tempo, quem tinha muitos filhos tinha o quê? Muito valor. Filho quer dizer bênção do Senhor. Então, ele Verdade, né? voltou com muitos filhos, né? Lembrando que no caminho teve um que nasceu, que foi Benjamim, formando 12 filhos homens e uma filha mulher. 12 filhos homens e uma filha chamada Diná. Então, quando ele volta abençoado de filhos, cheio de filhos e cheio de animais. Mas dentro dele tinha um medo. Um medo de quê? De encontrar O com o seu irmão irmão. dele, Esaú. Porque qual era a ameaça de Esaú? Dá um murro na cara dele. Era de matar o irmão. A vontade de Esaú, gêmeo. Eu sei que você e Pedro é muito grudado, muito unido, são gêmeos, né? Muito Graças unido, graças a Deus.
Mas esses dois, o desejo de um era porque a Bíblia diz que quando eles iam nascer, era um querendo dominar o outro, já na barriga da mãe. Era uma briga. Imagine para essa mãe. Era duas nações já brigando ali dentro. Então, É, quando nasce, aí veio o problema maior. O pai amar mais um e a mãe amar mais o outro. Aí a mãe fez o que fez e aconteceu que o irmão disse que ia tirar a vida do outro. Então, ele, para não morrer, ele saiu fugindo. Então, quando ele foge, que ele vem voltando, ele vem com medo no seu coração. E esse medo o consumia. Por quê? Ele ia encontrar com Esaú. E ele estava com medo de Esaú fazer o quê? Tirar a vida dele. dele e da família dele todo, né? Pois é, o medo dele era esse. Então, ele faz uma oração. Vamos ver em Gênesis 32, 9 a 12. Veja aí. De Gênesis 9 a 12. 32. A oração de Jacó, de 9 a 12. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou dois bandos. Olha, já está mostrando a prosperidade que ele recebeu, né? É, Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com meus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Glória a então, Deus. era a promessa de quem? A promessa de Deus na vida de Jacó. Jacó Jacó estava com grande medo de quem? De de Esaú. Esaú. Eu entendo, Ele pastora, não que sabia. toda nessa Oi. jornada era uma preparação, porque se Deus não tivesse direcionado ele para a pastora Raquel, para ele ver a safadeza do tio dele, né? Essas armadilhas toda, ele não tinha conseguido suportar o que vinha depois. Eu entendo tudo isso como uma preparação. Tudo de Deus tem um propósito. Quando a gente lê essa história toda completa, como a gente está estudando, a gente percebe isso, que em tudo Deus estava ali cuidando de Jacó. Tanto é que a gente já leu aqui que tudo que ele tocava prosperava e o tio dele se enriqueceu através das bênçãos de Deus sobre Jacó. Até que o tio dele É, diz: não vá, não vá, porque através da sua vida eu sou abençoado. Porque o tio dele viu que Deus era sobre ele, não é isso? isso, muito bem. Então, ele tinha um certo pânico, um pavor, porque ele estava com medo de tirar a vida dele, de tirar a vida da esposa e tirar a vida dos filhos. Só que ele não sabia que do jeito que Deus tinha trabalhado nele, Deus tinha trabalhado em Esaú. Deus tinha mudado o coração de Esaú. Ele ficou só pensando na ira e no ódio que Esaú ficou na hora do momento que as coisas aconteceram. Mas Deus é aquele que trabalha em nossos corações. Então, Deus trabalhou no coração de Esaú, da mesma forma que trabalhou na vida de Jacó, Deus trabalhou na vida de Esaú. Então, como Jacó era um homem muito egoísta e cheio de estratégia
e agarrava-se com as coisas que era mais para o mal do que para o bem, Deus mudou a história dele. Então, ele sentiu-se indigno de receber as bênçãos que ele recebeu, se sentiu indigno de viver as promessas que Deus estava fazendo na vida dele. Então, tudo isso aconteceu na vida de Jacó. Então, a estratégia de Jacó sobre a do irmão dele foi uma estratégia agora reparadora. Ele queria consertar os erros do passado. Então, como é que eu vou consertar os erros do passado? Aí ele disse, já sei. Eu vou aplacar a ira do meu irmão contra mim. O que é que ele botou? Os presentes. Mandou os animais, os presentes, os animais que ele tinha, ele foi mandando na frente. Os servos dele cuidando dos animais, e ele foi mandando. Mandando. Por quê? Ele achava que quando o irmão dele se encontrasse com ele, ia se vingar dele e da família dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar os presentes. Depois que eu mandar os presentes, eu vou mandar a família. Lembrando que ele foi estrategicamente preparando cada coisa no seu determinado lugar. E por último, claro que Raquel, né? Ficou mais por último um pouquinho para poder ir aplacando as coisas. E ele ficou, o último de tudo, ficou Jacó. Só que Jacó ainda foi orar, ainda foi buscar a Deus. E ele, quando estava orando, a gente sabe que houve um encontro do Senhor com ele. Mas enquanto ele mandava esses presentes para Esaú, Esaú já tinha mudado o seu coração de rancor, do rancor que ele sentia contra seu irmão Jacó. No versículo 4 diz assim, e lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, e em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, tenho jumento, rebanho, servos e servas. Mando comunicá-la melhor para lograr merecer a sua presença. Então, Jacó mandou tudo isso. Por quê? Porque a situação do coração de Jacó, no versículo 7 do 32, diz assim, então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois rebanhos o povo, e com ele estavam os rebanhos e os bois e os camelos. E disse, se vier Esaú a um bando, eu feri, e o outro bando escapará. Então ele dividiu os bandos, porque se Saul atacasse um bando, o outro bando iria escapar, porque ele não sabia do que Deus já tinha feito no coração de Esaú. Então ele estava vendo como no passado, esquecendo do que Deus podia fazer. Então ele estava com os pensamentos negativos, né? Os pensamentos que vêm negativos é para impedir justamente o que Deus quer realizar em nossas vidas. Então, Deus transforma os nossos pensamentos, como ele transformou o coração de Esaú e as circunstâncias. E a mesma coisa, nós podemos olhar para as mulheres que se levantaram de madrugada e foram ao túmulo de Jesus. Elas ficaram preocupadas. Quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra? Se eram mulheres. Mulheres não eram muito de pegar coisa pesada e não tem nem muita força para estar removendo. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Era um problema para elas, mas para Deus não era o problema. E o anjo já tinha removido a pedra. A pedra não estava no lugar. Então, nós sabemos que para elas era um problema. Só que elas não sabiam que Cristo já havia ressuscitado. E que a preocupação da pedra era só um impedimento para elas não irem até o lugar, até o local. Então, também, para Jacó, era um impedimento para Jacó não se direcionar a seu irmão com medo
de morrer. Então, nós sabemos que aconteceu o seguinte, Jacó, quando ele está indo se encontrar com seu irmão, acontece uma luta que, para nós teólogos, é uma teofania, né? Uma teofania. A teo é Deus, fania é, vamos dizer, é uma forma da gente expressar que o Senhor, o anjo do Senhor, representando Jesus, apareceu para Jacó, não como o próprio Jesus, mas como um anjo, apareceu e Jacó levou o quê? Levou uma grande luta, foi uma grande luta, Saiu e até nessa mancando. luta ele saiu com a perna mancando, né? Saiu É, mancando da luta. Então, toda a revelação de Deus é dada pelo Filho, ou ele mesmo é essa revelação. Então, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é que o revelou. Jacó disse: Eu vi a Deus face a face. Por isso que é uma teofania, porque ele está dizendo, usa fania, a gente usa a expressão, vamos dizer, eu vi a face de Deus. É algo que é do homem, o homem é quem tem face, e Jacó disse que viu a face de Deus. Em minha vida foi salva. Ele diz que a vida dele foi salva porque ele viu a Deus. Então, o novo comentário da Bíblia nos mostra dois possíveis significados dessa luta em oração entre o anjo e Jacó. A primeira lição é espiritual. Jacó tinha vista ensinar-lhe sua própria impotência, né? Ele mostra a sua própria impotência. E depois, nós vamos ver outra coisa. É que ele apresentou que ele tinha prevalecido, fisicamente falando, ele prevaleceu na luta. Uma hora ele é impotente e outra hora ele é o quê? Ele diz, eu só solto quando a bênção chegar. Quando me é, abençoares, é que eu vou soltar. E o dia ia raiando, já amanhecendo, a Bíblia diz, e o anjo me solta que eu preciso ir. Eu preciso ir embora. Ele só solto quando você me abençoar. Quando me abençoares, então eu vou e recebo o que você está dizendo. Caso contrário, se não me abençoar, eu não vou ficar mais do jeito que era. Então, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa bênção. É como muitas vezes diz, a música diz assim, me dê minha bênção para depois subir. Então, para que o anjo subisse, era necessário abençoar a vida de Jacó. Não era bênçãos materiais, porque as bênçãos materiais Jacó já tinha colocado e mostrado. Mas era a bênção espiritual na vida dele que ele estava precisando para poder ele ter a preparação para se encontrar com seu irmão. Então, ele pede a bênção. Então, Jacó nos ensina que nós, quando formos fazer alguma coisa, nós temos que primeiro pedir a direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Então, se eu vou tomar uma decisão, se eu vou sair para algum lugar, se eu vou viajar, se eu vou fazer compras, eu preciso orar a Deus e pedir a direção de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que ele quer para a minha vida? Jacó estava regressando para o meio dos seus familiares. Com certeza era um prazer para ele voltar para o meio da sua família, para o seio da sua família. Mas ele tinha um receio, porque tinha surgido um problema. Mas nesse problema, ele diz, olha, anjo, tu só sai daqui quando tu me abençoar. Quando eu receber a bênção. Então, nós sabemos, todos nós sabemos o valor de uma oração. Tanto é, nós estamos estudando pessoas da Bíblia
que são de oração. Se nós olharmos, toda a Bíblia ela discorre e nós encontramos as pessoas em oração. Nós temos Daniel, nós estamos estudando Daniel, e nós vemos a intimidade de Daniel com Deus, de Deus revelar coisas que iriam acontecer 2.700, 2.900 anos lá na frente. Deus já estava mostrando a Daniel e revelando a Daniel. Quem está acompanhando o culto de doutrina e está aí na doutrina, está vendo o quanto Daniel era um homem de oração, de estar na presença de Deus. Não é que ele não tinha tempo para família, pressão, ele tinha tempo, mas ele tinha tempo também para gastar com as coisas de Deus. Ele tinha trabalho para fazer no reino, né? Ele tinha tanto no reino de Nabucodonosor, como o sucessor de Nabucodonosor, mas ele tinha coisas importantes a fazer. Então, ele alcançou até o reino do Medo-Persa de Dário ali. Ele conseguiu chegar. Mas a gente sabe que ele estava em submissão à vontade de Deus. Em nenhum momento ele ficou submisso à vontade dos homens. Tanto é que quando Nabucodonosor chama Daniel, ele chama porque sabe que ele tinha o quê? Uma revelação para dar. A mesma coisa é Jacó. Jacó, antes dele fazer qualquer coisa, ele vai orar a Deus, vai pedir a direção a Deus. Tem intimidade com Deus. Quem ensinou a Jacó a ir orar a Deus? Quem ensinou a Jacó a ter essa intimidade com Deus? Sabemos que nossos pais têm esse compromisso de ensinar. Quando não se tem os pais cristãos, tem alguém da família, é o líder espiritual, que tem que estar ensinando e orientando. Então, a oração, a gente sabe que ela tem que ser perseverante, tem que ser persistente, insistir na oração. Então, nos dias de hoje, do que nós estamos vivendo, se as igrejas, todas, de um modo geral, se levantassem para orar, porque nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia, uma enfermidade terrível. E se todas se unissem em uma só fé, em uma comunhão, buscassem a Deus, segundo as Crônicas 7:14, o povo de Deus, como igreja do Senhor, o povo, não é o templo, não é o povo, buscando a Deus e adorando a Deus e crendo nas promessas, com certeza o Senhor vai nos abençoar e vai mudar a história das nações. Não só é a nossa nação, é todas as nações que estão passando por isso. Porque agora a gente está vendo o quê? O problema maior está onde? Na Índia, né? É na Índia. Eles, aqui no Brasil já está preocupado com a variante da Índia. Aí a gente vai e busca a Deus. O que é que Jacó diz ao anjo do Senhor? Não te deixarei se me não abençoares. Se você não me abençoar, eu não vou te deixar. Então, ele foi perseverante e resistente. As dificuldades estavam ali. Uma noite, imagina uma noite lutando com o anjo do Senhor. Uma noite, passar a madrugada, lutando, o cansaço que Jacó estava. E ele disse, eu não te solto, se não me abençoar. Então, John White, ele chama a atenção para a ousadia da oração. Quando a gente ora, a história muda na nossa vida. Muitas coisas mudam. Então, quantas histórias a gente sabe que mudou a partir de quê? De uma oração. Tiago fala sobre Elias, que Elias orou e não choveu por 3 anos. Depois ele ora de novo e a chuva desce. Então, olha a intimidade de Elias com Deus. Né? Então, não é diferente dos nossos dias. Nós podemos ter essa intimidade com Deus. Então, Jacó estava esperando essa bênção há mais de 40 anos. Quem é que quer hoje em dia esperar 40 anos pela bênção?
povo não quer nem Já está esperar. orando o Salmo 70, apressa-te, Senhor, né? O Salmo 70, apressa-te, Senhor. Vem e me dá a bênção. Então, o que é que acontece? Jacó, ele sabia da impotência dele. Se o anjo do Senhor, se ele não tivesse orado ao Senhor e não tivesse buscado ao Senhor, ele sabia que ele não ia ter a vitória, ele não ia ter a resposta, mas ele confiou no Senhor. Então, ele tinha uma promessa. Quantos de nós temos a promessa e muitas vezes queremos nos precipitar com a promessa? Né? Tu está precisando sair, Lucas? Não, não. Eu Sim. tô me vendo aqui Aí, no quantos... notebook. Certo. Então, quantos se apressam para sair da presença de Deus e a gente não pode ter pressa para sair da presença de Deus. A gente tem que Verdade. continuar. Veja, ele passou 7 anos. Nos 7 anos veio algo para desanimar ele, mas ele persistiu, insistiu, passou mais 7, formando 14 anos. 14 anos ele ficou. Então, não Não é importa qualquer o um, não. tempo. Debaixo de humilhação, debaixo de roubo, né? Tudo lá ele sofreu. Sofreu. E depois vem as consequências da mulher dele, do erro de Raquel, né? Porque Raquel roubou os ídolos do pai, ainda escondeu, né? Tudo isso. E ele enfrentou. E ele, quem for, vai pagar. Quem for, vai pagar pelo que aconteceu. Não imaginava ele que era a querida dele, a amada dele, a protegida dele. E ele disse, não, vai ter que pagar. Então, nós temos que nos posicionar e nos apegar com Deus. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, um momento difícil, mas o importante é se apegar com Deus. E Jacó, ele reconhecia que ele tinha que ter a misericórdia de Deus na vida dele. Há muito tempo ele reconhecia que ele precisava da misericórdia de Deus. E quantos de nós ainda estamos lutando, batalhando, querendo que o Senhor faça alguma coisa e esquecemos que o Senhor tem a supremacia sobre as nossas vidas. Ele tem a direção sobre as nossas vidas. Então a gente precisa confiar em Deus. Então, muitas vezes Deus luta conosco e a gente quer resistir, continuamos resistindo. Resistindo em quê? Ele cobra algo da gente, ele quer algo da gente. Muitas vezes é no ministério, quando eu fui para fazer o curso, né? Eu fui para a educação religiosa, eu não queria teologia, eu passei um ano estudando as matérias para missões, para teologia, para educação religiosa e tudo. Eu passei um ano estudando, resistindo ao chamado de Deus, resistindo, dizendo, Senhor, eu não quero, eu vou ser educadora religiosa da igreja, é menos trabalhoso, é melhor, e eu vou fazer assim. A gente quer fazer do nosso jeito, e o Senhor está nos convocando e dizendo, olha, não adianta lutar, porque foi eu que chamei, foi eu que separei, e separei com propósito, e cabe a você a me obedecer, e não desobedecer, porque se desobedece, vai ter o quê? As consequências. Tem as consequências da desobediência. Então, se a pessoa desobedece, a pessoa tem consequência. Então, como Jacó entrou pela fase da desobediência, mas ele encontrou outro pior do que ele encontrou o caminho da obediência e foi procurando a Deus, né? Aí ele encontrou o caminho que pudesse chegar mais próximo de Deus. Então, nós não podemos continuar resistindo ao chamado de Deus, à vontade de Deus, seja qual for o trabalho. Nem sempre o trabalho é, vamos dizer, pastorear. Há outros trabalhos na igreja, no louvor, há outro trabalho na direção de oração, há outros trabalhos no corpo diaconal, há outros trabalhos
em tantas outras coisas, e a gente vai ver que realmente Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E nós temos que confiar, nós temos que acreditar, porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel. E ele não desiste, pode vir o que vier. Pode vir todo tipo de empecilho. A gente vai botar muita coisa para não fazer. Muita coisa a gente vai dizer, eu não vou fazer porque eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. E vamos delegar N coisas para dizer a Deus que não podemos. Aí o que acontece? Deus mostra que através da oração é onde nós temos vitória. Então, nós já estudamos Abraão, nós já estudamos Jó, nós já estudamos, deixa eu me lembrar mais um aqui que faltou. Só um que faltou aqui, que eu estou lembrando que nós estudamos. É Abraão, Jó e. Deixa eu me ver aqui. Foi o tema Senhor, ensina-nos a orar. Foi o primeiro tema da lição. Senhor, ensina-nos a orar. Hoje em dia, nós encontramos pessoas, liderança, determinando. Deus faça isso. Deus não é menino. Deus não é menino para ser mandado. Deus é quem manda e a gente se submete. Se a gente tem sabedoria, a gente se submete à vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós vamos nos submeter à vontade de Deus e dizer, Senhor, usa-nos como canal. Pois é. Então, a gente sabe, nós sabemos disso, que quando a gente se coloca na oração e buscamos a Deus, Deus começa a falar mais conosco, Deus começa... Porque a gente tem, olha, dois para ouvir a Deus, dois ouvidos para ouvir a Deus. E saber que Ele fala conosco. A oração ela é um diálogo, não é um monólogo. Não sou eu que vou mandar em Deus. Deus, eu quero, faça porque eu quero. Não. Deus vai fazer o que aprove a Ele fazer. Agora, eu tenho que confiar que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E quantas homens, mulheres mudaram a história de muitas pessoas porque dobrou o joelho e Deus ouviu a oração. A oração de Daniel, né? A oração de Daniel, que Deus deu livramento, que Deus fez coisas lindas. A oração de Amós, de Abacuque, né? De Isaías. Quantas coisas Jeremias sofreu, mas ele estava em oração. Então, Jacó, por mais que a gente pense em Jacó como trapaceiro, usurpador, mas Jacó, no tempo que ele estava ali com Labão, ele teve uma experiência. A experiência de Jacó começou desde que ele esteve ali no lugar, que ele começou a dormir, e ele viu aquela escada, e ele disse assim, o Senhor está neste lugar, né? Em Betel, que ele deu o lugar, o nome do lugar Betel, o Senhor está aqui. Então ele teve já ali, antes de encontrar com o amor da vida dele, ele teve um encontro com o Senhor e disse, o Senhor está neste lugar. Consagrou ali aquele lugar de Betel. Então, a gente também temos que ter esse momento de oração, de confiar no Senhor, que o Senhor é aquele que trabalha em nossas vidas. O Senhor é aquele que dirige as nossas vidas. Seja ruim, seja bom, nós temos que confiar no Senhor. E não fazer a indiferença de alguém ou por alguém, porque eu não vou com a cara de fulano, ou eu não gosto de fulano. Não, o Senhor está no comando das nossas vidas. Então, eu tenho que acreditar no Senhor. E eu tenho que acreditar no valor da oração, porque a oração nos nossos dias está muito esquecida, né? Tem umas coisas aí de oba-oba, de movimento, e a oração mesmo genuína em si, cadê a oração? Tem um movimento do cai-cai, do derruba e levanta. Jesus não veio para derrubar, Jesus veio para levantar os caídos. Então, Jesus veio levantar. Então, a gente tem que ter cuidado naquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? Nos nossos dias. Então, como ensinamento, nós temos que saber que quando Jacó luta com o anjo, ele não quer perder a bênção. Ele não quer que simplesmente o anjo vá embora.
Mas ele mesmo em meio ao seu esforço físico, que ele não estava em condições, mas ele disse, me dê minha bênção. Só sai se me dê a bênção. Né? Eu preciso da bênção, eu necessito da bênção. E qual seria a bênção de Jacó naquele momento? Ele estava pedindo ao Senhor. Lembre que na hora que ele lutou com o anjo, ele era Jacó. Depois que ele sai da luta com o anjo, o nome dele agora é Israel. Não é mais Jacó, já é Israel. O nome usurpador saiu e ficou o nome de Israel. Deus abençoou ele e trocou de nome. Por que Deus troca os nomes? Por que Deus muda os nomes? Porque Ele sabe cada significado de cada nome. Cada um tem a sua história com Deus. Né? Cada um tem a sua história com Deus, o seu momento com Deus. Então, a luta de Jacó maior foi com Deus. A luta de Jacó não foi tanto com o seu irmão. O medo maior era do seu irmão. O medo maior de Jacó era do seu irmão, mas só que ele viu que Deus era quem estava trabalhando na vida dele. Então, com certeza, nós precisamos deixar Deus trabalhar e não podemos mais resistir à vontade de Deus em nossas vidas. Porque nós temos que crer que o que Deus faz, Ele faz bem feito, né? Bem feito. Aí eu vou pedir ao seminarista Lucas para louvar ao Senhor e nós vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esse privilégio, por essa participação inédita, que ele nem sabia que ele ia participar assim diretamente, né? Porque o diácono precisou resolver umas coisas aqui em casa devido à chuva. Aí eu disse, eu vou convidar o seminarista Lucas para fazer uma parceria Foi nesse bênção. estudo. Foi uma bênção mesmo. Eu gosto dessa história. Eu gosto. Não tirando o valor das outras, né? Mas essa me chama a atenção. Também é gêmeos, né? Os gêmeos, né? Tem gêmeos, tem a grande procura da esperada, tem a bênção do Senhor, tem reconciliação, tem liberação de perdão, aceitação de perdão. Perdão, isso, Também perdão. tem sempre um preparar, né? O preparar daqueles que liberam o perdão e o preparar daqueles que se arrependem e vão pedir o perdão. E eu acho muito interessante essa luta dele com Deus, com o anjo, né? E eu acho também engraçado, porque realmente é uma ousadia muito grande o cara se agarrar com um anjo, provavelmente maior do que ele, bem mais forte do que ele, virar à noite tentando lutar com o anjo. Se o anjo quisesse acabar com a luta desde o início, ele tinha acabado, tinha batido as Tinha asas e ido acabado embora. rapidinho, com Pois é, né? certeza. Mas depois ainda deslocou a perna do pobre. Na junta, bem na junta, no meio. Que pancada ele levou, viu? Pra soltar a perna, porque eu fui atrás, pesquisei o que foi que ele machucou, que o anjo machucou. Ele soltou a perna de Jacó do fêmur. Imagina a dor. Meu Deus. Então, mas assim, vamos louvar, agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom, que a sua palavra cada dia se renova e agradecendo a Amém. Deus por essa palavra maravilhosa de hoje. É bem? Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser.
agradeço, te agradeço. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é. Quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu Glória a lugar. Te Deus. Aleluia. agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Gratidão, né? Quando for para a semana, nós vamos estudar Moisés intercede pelo povo de Deus. Aí nós já vamos para Moisés, né, seguindo aí as pessoas, urgente de oração, que é o tema da nossa revista. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio, pela nossa escola bíblica dominical, que o Senhor continue abençoando cada um que esteve conosco nesta manhã. É um prazer ter você conosco, né? Volte sempre, estamos sempre aqui a partir das 9h30 como Igreja Batista Evangelizadora. E logo mais às 16 horas nós estaremos no nosso culto da família. Hoje nós teremos ceia, estaremos ministrando a ceia para a glória do Senhor, lembrando que Jesus está voltando. Quando nós fazemos a ceia, nós sempre estamos alegres, dizendo, vem promessa, nós estamos te esperando, né? Nós estamos te aguardando. É a palavra-chave. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Te bendizemos por esse momento em que nós podemos estar diante de Ti, diante da Tua presença. Agradecemos por cada um que chegou, por aqueles que não puderam chegar, por aqueles que estão enfermos, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, nós apresentamos porque Tu és a cura. Aqueles que estão enfermos em casa, Senhor, Tu és aquele que pode curar, fazer infinitamente mais além do que nós podemos imaginar. Te pedimos pelo culto, logo mais à tarde, que Tu esteja abençoando as vidas, Senhor, que ali onde chegar. E aqueles que vão, Senhor, permanecer na live, te cultuando e adorando. Pai, nós te agradecemos por tudo e bendizemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz, que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Paz. Amém.